Bom, pessoal, chegamos a esse momento, né, da noite. Boa noite a todas, todos e todos novamente. Para quem está aqui desde de manhã, é um momento muito esperado para nós, né, o momento da conferência do professor Kabengele Munanga. O professor Kabengele já esteve conosco na Defensoria em 2018, né, e para a gente é sempre uma honra receber o professor. Acho que é uma grande referência para todos nós, né, estudantes, acadêmicos, profissionais, a sua participação, a sua presença aqui. Então, queria já em nome da Defensoria Pública de São Paulo agradecer a generosidade por aceitar o convite. O professor Kabengele, né, tem um histórico, né, de atuação favorável ao tema das ações afirmativas no Brasil. Foi um dos maiores intelectuais públicos que enfrentou a branquitude, né, que se posicionou contrária às ações afirmativas no debate público. Tem uma obra importantíssima na difusão do conceito de negritude no nosso país, que acabou sendo um conceito que acabou sendo mobilizado pelo movimento social negro, né, para as lutas pelas políticas públicas. Então, para a gente é uma honra, para mim aqui está sendo realmente um momento incrível poder estar nessa mesa nesse momento. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a professora Gislene Aparecida dos Santos, que vai conduzir os trabalhos agora à noite. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui desde manhã, as que chegaram à tarde, as que chegaram à noite. Realmente é um momento, esse fechamento, um momento de muita alegria, de honra para nós, na Universidade de São Paulo, aqui no Maria Antônia, receber o professor Kabengele Munanga. Eu vou fazer uma breve apresentação da história do professor, obviamente que olhando para o que está no Lattes, olhando para o que está no FAPESP, a gente não tem todas as informações que retratam a história, a luta do professor Kabengele dentro da Universidade de São Paulo, como acadêmico, como professor que formou gerações de estudantes, né, a nossa geração, de pensadores e também para fora da universidade, pautando as questões raciais, pautando a questão da educação afro-brasileira, pautando a questão das ações afirmativas. Então, eu vou ler uma parte da biografia do professor Kabengele Munanga e que todo mundo saiba que é uma parte bastante reduzida de tudo que ele fez e tudo que ele representa para nós. Não à toa, tantas pessoas, eu estava dizendo, gente, não vamos parar com as fotos, porque senão o professor Kabengele não consegue chegar à mesa para falar. É sempre assim em todos os lugares onde o professor Kabengele participa, e nos deu então a alegria de aceitar o nosso convite para participar desse evento. Então, o professor KB, nós chamamos carinhosamente de KB, professor Kabengele Munanga, é brasileiro, é naturalizado. Ele nasceu na República Democrática do Congo, onde se graduou em Antropologia Social e Cultural pela Universidade Oficial do Congo. Foi nessa universidade que iniciou sua carreira acadêmica como professor assistente. Depois, em 1969, recebeu uma bolsa de estudos do governo belga para iniciar seus estudos de pós-graduação na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde permaneceu até 1971. Nesse tempo, foi pesquisador no Museu Real da África Central, em Bruxelas, onde se especializou em estudos das artes africanas tradicionais. No entanto, por questões relacionadas a questões políticas, né, no seu país, a ditadura instalada lá, ele voltou sem terminar o doutorado. Então, depois, entre 75 e 77, com bolsa concedida pela Universidade de São Paulo, ele concluiu o doutorado em Ciências Humanas, na área de Antropologia Social. Ele foi professor visitante na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, depois na Universidade Cândido Mendes, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique, professor associado na Universidade de Montreal, Canadá, onde ministrou seminários, além de orientar projetos de mestrado e tese de doutoramento na Faculdade de Ciências das Religiões.
fez a maior parte de sua carreira acadêmica como professor efetivo da USP, onde ele lutou o tempo todo pelas razões que vocês estavam aqui demandando pela manhã. E depois, em 1980 até 2012, onde ele se aposentou como professor titular, atuando principalmente nas áreas de antropologia da África e população afro-brasileira, com enfoque nos seguintes temas: racismo, políticas e discursos antirracistas, negritude, identidade negra versus identidade nacional, multiculturalismo, educação das relações étnico-raciais. Organizou o livro, entre outros, né, aqui tem algumas coisas só mencionadas: Superando o Racismo na Escola, se tornou uma referência, que é até hoje uma referência, que foi o primeiro a introduzir a questão racial nos temas transversais dos parâmetros curriculares nacionais. Livro cuja primeira e segunda edições foram prefaciadas, respectivamente, pelo ministro da Educação Nacional, Paulo Renato, e pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ocupou cargos de diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, foi vice-diretor do Museu de Arte Contemporânea também da USP, diretor do Centro de Estudos Africanos da USP, é autor de mais de 150 publicações, entre livros, capítulos de livros e artigos científicos, recebeu vários prêmios e títulos honoríficos, entre os quais a Comenda da Ordem do Mérito Cultural pela Presidência da República Federativa do Brasil em 2002, grau de oficial da Ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, do Palácio do Itamaraty, em 2013, prêmio Benedito Galvão, da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, em 2012, troféu Raça Negra, 2012, pela Afrobras e Faculdade Zumbi dos Palmares, homenagem como decano em estudos antropológicos pelo Departamento de Antropologia da USP em 2008, homenagem da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, da USP, em 2012, entre outros. Foi um dos protagonistas intelectuais negros no debate nacional em defesa das cotas, das políticas afirmativas. Em setembro de 2016, recebeu o título de cidadania baiana pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Foi professor visitante sênior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e através de uma bolsa da CAPES. Em 29 de junho de 2018, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da USP em 2017. Além disso, é importante dizer que tem uma parte da biografia do professor Kabengele Munanga, que agora, no dia 2 de junho desse ano, na próxima sexta-feira, o professor será homenageado pelo Conselho Universitário da USP, recebendo o título de professor emérito. E eu creio que todas as pessoas que tenham vontade de participar desse evento de homenagem ao nosso professor KB estão convidadas a participar então, do Conselho Universitário na rua da Reitoria, na Universidade de São Paulo, campus do Butantã, às 14 horas, então, no dia 2 de junho. Então, eu quero passar, depois de fazer essa breve apresentação da história do professor Kabengele Munanga, a palavra para ouvi-lo aqui nesse momento de encerramento do seminário de Balanço das Cotas. Então, muito obrigada, professor KB, por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para suas palavras. Boa noite a todas, todos e todas. Minha primeira palavra é de agradecimento, sincero agradecimento ao convite da DPC, através da professora Gislene, que eu cumprimento e fico emocionado com essa generosa apresentação. Se tudo isso que são coisas simbólicas poderia se traduzir em resultado concreto, resultado coletivo, interno da inclusão dos negros na sociedade brasileira, eu acho que seria mais feliz, né? Mas infelizmente isso faz parte das coisas simbólicas. Hoje nós já sabemos que eles sabem o que nós queremos. Às vezes dizem coisas que agradam a nossa inteligência,
nossa consciência e fica só nas palavras. Nós queremos, são ações concretas, políticas de transformação, de inclusão da população negra na sociedade brasileira. Porque essa sociedade se construiu com suor, sangue, né, de milhões de africanos que foram deportados aqui, escravizados, construir economicamente esses países, culturalmente, trazer muitas contribuições, religiões novas, e hoje todo mundo consome a cultura negra. Samba já faz parte da identidade musical cultural brasileira. Aí vocês perguntam, onde estão as mulheres, os homens que produziram essa cultura que os brasileiros estão consumindo? A questão não é somente cultural, a questão do ser humano, do homem, da mulher negra, que produziu essa cultura, que consome essa sociedade. Onde está o lugar dele na sociedade brasileira, coletivamente? Individualmente, você encontra a professora Eunice, que deixei de cumprimentar, que está aqui na sala, que eu considero como nossa matriarca, uma mulher, uma das nossas matriarcas na luta da mulher negra, na luta dos negros social. A professora Maria Nilza é a professora Eunice aqui. As coisas que vão dizer não são novidade para eles, eles acompanham as histórias. Então, na realidade, o que eu vou dizer para os jovens, nova geração, tem que saber de onde viemos, quem somos, de onde viemos, por onde vamos. Com toda essa consciência, eu vi aqui discursos que mostram realmente que estamos num caminho de luta. Vocês são jovens, eu tenho 47 anos no Brasil. Quando cheguei em 1975, uma mesa como essa aqui, era só branco falando de seus negros. Não tinha um negro na mesa. Hoje não acontece mais. Qualquer universidade você não vai encontrar brancos na mesa falando dos seus negros e suas negras. E isso é uma conquista muito importante em nossas lutas, a gente não pode deixar de ver isso. Bom, eu estava em Angola, em Luanda, capital, convidado para fazer uma conferência nas manifestações comemorativas dos 70 anos da União Africana. Cheguei há 3 dias correndo, porque já tinha assumido um compromisso com o presidente, que você disse, bom, os angolanos simplesmente fiquei só 4 dias correndo, já aqui. E as coisas que eu vou dizer, eu falo demais, porque eu passei toda a minha vida na sala de aula, nunca fiz outra coisa, não ser professor. Então, quando chegar o tempo, para eu parar, entrar no debate. Bom, na história da diáspora negra nas Américas, é interessante observar que o Brasil sempre foi o último país a entrar em cena. Foi o último a abandonar o tráfico e a abolição, e a abolir a escravidão, 40 anos depois da França e 24 anos depois dos Estados Unidos. Sobre as políticas de ações afirmativas na modalidade de cotas ou reserva de vaga, cuja primeira experiência começa na Índia em 1950 e nos Estados Unidos sob o governo de John Kennedy, nomeado de 1960, observa-se também que o Brasil oficial vai começar a discutir essas políticas somente no fim do século XX, ou seja, cerca de 40 anos depois dos Estados Unidos. Quando termina o regime do Apartheid em 1990 e 1994, com a saída de Nelson Mandela da prisão e sua eleição à presidência da República Sul-Africana, o debate nacional sobre políticas afirmativas não tinha ainda uma repercussão nacional que começou a ter somente depois da Conferência de Durban,
África do Sul, em agosto, setembro de 2001. Diz-se também que o Brasil foi o último dos países da América Latina a criar uma universidade pública. Quando o negro americano George Floyd foi morto por estrangulamento por um policial nos Estados Unidos, em 25 de maio de 2020, as manifestações de protestos contra sua morte invadiram as ruas de cerca de 300 cidades americanas, atravessaram as fronteiras norte-americanas para se repercutir nas grandes metrópoles europeias como Londres, Paris, Amsterdã, Berlim e em alguns países asiáticos como Japão e Coreia do Sul. Nessas manifestações viu-se pela primeira vez mais brancos que negros em algumas cidades gritando: chega a violência policial contra o negro, chega o racismo e o fascismo. Essas manifestações invadiram algumas cidades brasileiras em 31 de maio de 2020, com uma participação massiva de brancos. Melhor tarde que nunca. Mas é interessante observar que o Brasil foi o último país a ir para a rua, comparando com os outros. Onde estaria a explicação do fato do Brasil entrar sempre o último em série? Eu acredito que esse atraso tivesse a ver com a inércia do mito de democracia racial brasileira. Como o Brasil oficial poderia discutir o combate de um fenômeno que, de acordo com o mito, não existia? Quando os americanos começaram a discutir as políticas afirmativas, na década de 60, os intelectuais e estudiosos brasileiros começavam apenas a partir de um projeto da Unesco a discutir a existência da democracia racial em seu país, onde não havia leis racistas institucionalizadas, como no sistema de Jim Crow no sul dos Estados Unidos, no regime da apartheid e no regime nazista, onde o racismo fazia parte do aparelho do Estado de maneira explícita. Mas se os estudos desenvolvidos nas universidades e centros de pesquisa no Brasil estavam mais preocupados a denunciar, a demonstrar a existência do racismo no Brasil, a desenvolver e analisar suas expressões que eram diferentes dos Estados Unidos e do regime do apartheid, alguns ativistas negros, mesmo sem usar a palavra cota e ações afirmativas, já estavam em busca de política de inclusão e de combate ao racismo. A Frente Negra, na década de 1930, já pensava que a educação seria uma saída, pois acreditava que os negros bem educados, no modelo da educação branca, e que teria bem assimilado essa educação, não seria mais objeto de discriminação racial por parte dos brancos. Tomaram até a iniciativa de criar suas escolas para alfabetizar negros, visando facilitar sua inclusão no mercado de trabalho dominado pelos brancos. Essa iniciativa fracassou, pois os negros alfabetizados fizeram todos os esforços para assimilar a cultura do branco, não deixaram de ser inferiorizados. A negritude nasceu na França, no Quartier Latin, por coincidência, na mesma época dos anos 30 do século passado, porque negros africanos e antilianos que estudavam em Paris e que faziam o mesmo esforço de assimilação da cultura branca, chegaram à conclusão de que a verdadeira saída viria pela aceitação de suas negritudes e não pela imitação do branco. Vamos recuperar a história para descobrir de onde veio essa expressão de cotas adjetivadas como raciais. Sem usar a palavra ação afirmativa ou cota,
a demanda social da população negra através de seus movimentos sociais para que houvesse política para sua inclusão na sociedade é antiga. Ela foi formulada formalmente, sem usar a expressão ação afirmativa, na Convenção Nacional do Negro Brasileiro, realizada em 1945 e 1946 no Rio de Janeiro. Dessa convenção resultou um documento intitulado Manifesto à Nação Brasileira, redigido por Abdias Nascimento e Alberto Guerreiro Ramos, ambos respectivamente intelectual, artista e políticos negros. Nas reivindicações contidas nesse manifesto, falava-se de trabalhar para a valorização do negro brasileiro em todos os setores social, cultural, educacional, político, econômico e artístico. Lutar para, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos brasileiros negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. O que o Manifesto à Nação Brasileira propunha era uma ação afirmativa, sem usar a palavra, que se fundamentava no princípio da reparação dos danos causados pelo racismo da República Brasileira, a qual havia decretado a igualdade formal sem oferecer nenhuma política concreta que ajudasse a superar a desigualdade fundantes da condição sofrida pelos negros como de cidadãos livres após 1889. A expressão ação afirmativa foi textualmente pronunciada pela primeira vez na ocasião da Marcha dos Humildes Palmares contra o racismo pela cidadania e a vida, que reunia em Brasília cerca de 50 mil manifestantes em 20 de novembro de 1995, data do tricentenário da morte dos Humildes Palmares. O manifesto entregue pela liderança negra ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, apresentava propostas relacionadas com a democratização da informação, mercado de trabalho, educação, cultura e comunicação, violência, religião e terra. No item educação, campo eleito no debate sobre ações afirmativas, lê-se as seguintes propostas: recuperação, fortalecimento e ampliação da escola pública gratuita e de boa qualidade, implementação da Convenção sobre eliminação da discriminação racial no ensino, monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e programas educativos controlados pela União, desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professores e educadores que os habilitem a tratar adequadamente com a diversidade racial, identificar as práticas discriminatórias presentes nas escolas, o impacto dessas na evasão e repetência das crianças negras, desenvolvimento de programas educacionais de emergência para a eliminação do alfabetismo, concessão de bolsas remuneradas para adolescentes negros de baixa renda para o acesso e conclusão do primeiro e segundo graus. Finalmente, desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta. Então, vê-se pela primeira vez a expressão ação afirmativa é codificada num documento de circulação pública. E isso é a ação do movimento negro. 5 anos se passaram entre a Marcha dos Humildes Palmares e a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata organizada pela ONU em Durban, África do Sul, em outubro e setembro de 2001.
através de um debate amplo, interracial e interétnicos, que envolveu dezenas de ONG, membros da sociedade civil organizadas e setor do governo. O Estado brasileiro, sempre sob a pressão do movimento negro, elaborou o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Intolerância, que foi denominada Carta do Rio, do qual foi retirado o relatório do Comitê Nacional para a Preparação da Participação Brasileira na terceira Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação, Xenofobia e Intolerância correlatas. Esse relatório de 52 páginas, sob a responsabilidade da Secretaria do Estado dos Direitos Humanos, continha, além da apresentação e introdução, diagnósticos, medidas governamentais e propostas concernentes à comunidade negra, povos indígenas, ciganos, homossexuais masculinos, gays, lésbicas, travestis e bissexuais, pessoas com deficiência, migrantes, comunidade judaica. No que diz respeito à comunidade negra, entre 28 medidas governamentais elencadas, basta ver esse relatório, quem tem pode encontrar essas elencadas, apenas duas contêm a palavra raça. Inclusão do quesito cor-raça nos formulários de informação a registro do relatório anual de informações sociais, o formulário do público beneficiário do Frankfurt, e ambos casos sob a responsabilidade do Ministério do Emprego. 2. Inclusão do quesito raça-cor nos formulários oficiais nacionalmente padronizado como declaração de nascido vivo e de declaração de óbito. Entre as 24 propostas elencadas, nenhuma contém a palavra raça, mas a última proposta chama a atenção, pois fala textualmente de adoção de cota ou outras medidas afirmativas que promovem o acesso de negro a universidades públicas. Examinei também texto do Ministério de Saúde, que trata da Política Nacional da Saúde da População Negra, e o outro texto da CEPI, o da Fundação Tropa Amaros, que trata das terras e outras questões concernentes às comunidades quilombolas. Em nenhum lugar nesses textos encontrei expressões tais como raça negra, doenças raciais, terras raciais. Os termos geralmente usados são para negros, para a população negra, para a comunidade quilombola, para povos indígenas, saúde da população negra, terra dos pretos, cotas ou ações afirmativas para negros indígenas, religiões negras, etc. Isso significa que as lideranças negras e indígenas e os intelectuais e demais pesquisadores que militam para as políticas de inclusão do negro e indígena na educação superior têm uma consciência clara da raça enquanto noção. Por isso que nós não chamamos de cotas raciais. Cota para negros, para a população negra. São os outros que chamaram de cotas raciais por razões que vocês conhecem. Nos textos dos defensores das cotas, usa-se também o termo de negro, branco, indígena, sem aspas. Mas quando esses termos são usados pelo detrator das cotas, ele os substitui pelos conceitos de cotas raciais, doenças raciais, terras raciais, e os coloca em nossa boca com a estratégia clara de acusar a raça. Infelizmente, nós caímos nessa armadilha linguística conceitual. Em meus textos eu uso a palavra cota para negro e população negra. Não uso o conceito de cotas raciais. Era tudo o que eles queriam.
para fundamentar suas acusações. Dizer a cota ia trazer a raça. Nós teríamos problemas que o Brasil não tem. Certo, a academia é um espaço privilegiado para nomear as coisas e os outros, adjetivá-los e inventar classificações e tipologias que servem como ferramenta de operacionalização do pensamento. Mas não devemos esquecer que as palavras, os conceitos, carregam ideologias, filosofias e visão do mundo. Nesse sentido, devemos tomar cuidado cada vez mais que utilizamos um desses termos que circulam no mercado conceitual dominado pelos chamados especialistas do negros, pois às vezes esses termos não refletem nossas experiências de vida, que são intransferíveis. Lembrar-se-á que a USP foi uma vanguarda intelectual nessa questão, com o trabalho pioneiro liderado nos anos de 1970 por Roger Bastilles, Florestan Fernandes, mestre dos mestres, e seus discípulos octavianos e Fernando Henrique Cardoso, entre outros, pelos estudiosos como Horaci Nogueira, João Batista Borges Pereira e Teófilo de Queiroz Júnior. Essa escola, chamada Escola de Sociologia de São Paulo, deixou grandes escritos que ainda nos servem de referência e revelou quanto a chamada democracia racial brasileira era um mito e não uma realidade. Fui à Frente Negra na década de 30 que a democracia racial era um mito, não era academia. A academia vai dizer isso 30 anos depois. Em 1995, a USP ensaiou um novo passo promissor. Através de uma portaria do então reitor, professor doutor Flávio Faber de Moraes, ex-presidente da FAPESP, foi criado um grupo de trabalho do qual eu fiz parte, para elaborar políticas públicas para a população negra, sob a coordenação do professor Dr. Jacques Marcovitch, então pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária, que se tornou, ano depois, reitor, e dos professores Antônio Junqueira de Oliveira e João Batista Borges Pereira, na época, respectivamente, diretor da Faculdade de Direito da USP e Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Esse grupo elaborou, entre 1995 e 1996, um documento robusto, do qual fez um longo diagnóstico sobre indicadores da exclusão do cidadão brasileiro de ascendência africana e formulou recomendações para a busca de política no âmbito da USP, do Estado de São Paulo e da sociedade em geral, visando a melhoria do cenário existente no que diz respeito às seguintes áreas: educação, questões econômicas, questão da mulher negra, imagem do negro com relação à mídia, saúde da população negra, pesquisa sobre o negro e divulgação dos resultados, etc. Esse documento é redigido pelo professor Marcovitch e intitulado Uma Jornada pela Justiça, foi publicado no livro Estratégia e Política de Combate à Discriminação Racial por mim organizados e editados pela IDUSP em 1996, com o prefácio do próprio professor Jacques Marcovitch.